Boa tarde, bem-vindos mais uma vez. Estamos hoje no último meetup do ano, né? Um ano bem intenso, né? Com muitos encontros, festas, tarefas, né? Desafios, conhecimentos, muita coisa. E hoje decidimos antecipar o nosso meetup por dois motivos. Por um lado, porque temos alguns professores vão para a festa da FAPEMA, então a gente colocou a Proema, então a gente colocou mais cedo por conta disso, mas também porque, conversando com o César do Sebrae, surgiu uma oportunidade de compartilhar uma série de conhecimentos, que estamos na hora certa, que é a hora de aplicação dos recursos, e casou muito bem a nossa fala com o César, com esse momento das nossas startups. Então a gente convidou o Sebrae também para ter um espaço hoje. Então nós vamos iniciar com a fala do Sebrae, de César aqui, que agradecemos já, desde já a disponibilidade. E posteriormente nós vamos ter uma fala mais de gestão da incubadora durante 5 ou 10 minutinhos, e desses 7 horas entra a Andresa, que é da Ambev, e vai falar sobre governança. Outra questão importante é que César vai falar de um pouco também do Ali, né, que é o agente local de inovação, né, e que tem a ver com o nosso ecossistema de inovação também. E a Andresa vai falar de governança, conectando um pouco também com governança de ecossistemas de inovação, e depois indo para a questão da governança das startups ou das empresas individuais. Então tem uma conexão entre os assuntos. Sem mais delongas, né, César? Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradecer aqui o convite da agência Marandu. Não precisa nem muita cerimônia, né? A gente é parceiro aí já desde o início, e aí esse ano intensificou mais aí as ações, né? Vocês tiveram aí receberam, né? 3 momentos aí com o novinho da Avat. Foi uma contratação que a gente fez lá pelo Sebrae para enriquecer ainda mais a jornada, né, de conhecimento, de aceleração que vocês têm recebido aqui da agência Marandu, né? E a gente fica muito feliz em poder contribuir, e eu acho que a gente ainda vai intensificar um pouquinho mais, né? 2026 tende, né, a gente estreitar ainda mais os laços, né, e oportunidades como essa a gente está cada vez mais forte, né? E ontem eu antecipei aí um assunto aqui para o professor Roberto, né, bem interessante, que é a possibilidade, né, de uma subvenção econômica que a gente está pleiteando, formalizando aí, vou até dar esse spoiler já, com a FINEP, né, tem um recurso bem interessante, bem volumoso, e uma parte desse recurso vai ser dedicada para pequenas empresas. E aí, né, cheques aí entre 2 e 5 milhões, né, bem interessante mesmo, vamos ficar atento aí. E tem um detalhe, né, esse edital são para as empresas constituídas, CNPJ, que já estejam em faturamento, com exceção daquelas que são acompanhadas pelos programas do Sebrae, Startup Nordeste, o Catalisa e os Inova Amazônia, Cerrado, né, que é o que a gente opera aqui, e aí a cerejinha aí do bolo. A gente está incluindo também a parceria que a gente tem formal aqui com a Marandu, entendeu? Então, a gente, por acreditar muito nesse trabalho, né, a gente está colocando o projeto aqui, eu estava até conversando com a Ariana mais cedo, né, para que fique contemplado no edital e que vocês possam pleitear também esse recurso. É uma possibilidade ainda, não é nada certo. Esse edital deve ser lançado agora no começo do ano, mas já é um ponto positivo, né? Pelo menos o pessoal lá em cima está olhando para a gente, professor. Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom, e a gente, se der certo, né, mais uma possibilidade da gente ter de buscar aí algum recurso, não vai ser fácil, né? A gente pode se ajudar aí na escrita desses projetos, mas se der certo a gente conseguir, né, dois, três projetos contemplados, já vai ser um up aí muito interessante. E aí outra coisa também que me chamou a atenção, né, a gente conversando essa semana, é que eu sei que cada um recebeu um Pix aí de 25 mil, né? Ainda não, mas em breve vão receber.
E é isso muito me, isso muito me interessa, né? Mas brincando, pessoal, a gente tem também, né, alguns programas que a gente conversando aqui achou interessante trazer para que vocês avaliem se é pertinente, né, com esse recurso, fazer uso desses programas aqui que eu vou apresentar. Na verdade, do programa Sebrae Tech, né, que eu vou apresentar já já. É porque vocês, inclusive, conseguem potencializar, né, a utilização desse recurso, porque o Sebrae trabalha com uma contrapartida. Então, daquele valor da consultoria que a gente orça aí no mercado, né, o Sebrae ele entra com 70%, com 90%, então ainda sobra um pouquinho mais de grana, né, para que vocês façam aí outros investimentos, né? A gente tem, inclusive, operacionalizado ele, Ariana, no Tecnova. Teve empreendedores que, com recurso do Tecnova, contrataram o Sebrae Tech, né? Então, isso aí já é um ponto positivo, né? Mas, aí, para não perder a oportunidade, né, entrando aqui no assunto, vamos fazer 2 em 1, Mauro. Eu trouxe também aqui o nosso programa Ali Produtividade, né, o agente local de inovação. Ele é focado em produtividade. Esse aqui, pessoal, uma solução que ele é muito voltada para as empresas tradicionais, né? Só que a gente tem observado que startups, empresas mais com a pegada mais inovadora, têm buscado também, principalmente as nossas unidades de negócio, para participar dessa jornada. Então, já que a gente está encerrando um ciclo e janeiro está começando outro, eu fiz questão da gente falar aqui, trazer bem rapidinho, né? Para que vocês, se não agora, mais na frente, possam aí, quem sabe, né, participar dessa jornada aí com o Sebrae, né? Esse programa ele é gratuito, né? Ele não tem custo para o participante, são ciclos de empresas, a cada 6 meses a gente atende, cada agente local de inovação, ele atende 25 empresas, tem que estar formalizado, tem que ter o CNPJ, né? E o Ali Produtividade é um projeto do Sebrae que visa auxiliar microempresas e pequenas empresas a aumentar a sua produtividade. Ele é focado nisso. Então, a gente faz todo um diagnóstico, aplica aí essa metodologia para que as empresas possam melhorar a produtividade, né? Por meio de implantação de soluções inovadoras em seus processos, produtos e serviços. O programa oferece um acompanhamento 100% subsidiado pelo Sebrae, né? Não tem custo, durante 6 meses. E aqui alguns números, né, nos últimos anos, de onde esse programa chega. Aqui no Maranhão, em 2025, nós atendemos 570 CNPJs nas nossas 12 unidades de negócio. Nós temos 10 agentes, 2 aqui em São Luís, 2 em Imperatriz e 1 em cada de nossas regionais, né, para fazer esse acompanhamento dessas empresas, né? E olha só, né, a gente conseguiu, com essas empresas, ter um aumento de 22% de produtividade e, inclusive, 11% de faturamento. Então, essa mensuração, ela roda a cada 6 meses, né? A gente faz um T1, T0, né, no início do ciclo, e um T final ali no final, para que a gente possa, de fato, saber se houve evolução desses empreendedores atendidos, né? E graças a Deus, aqui no Maranhão, a gente tem conseguido bons resultados, né? Quem tem participado dessa jornada do Ali tem tido aí resultados, né, por meio dessa metodologia. E aqui, bem rapidinho, né, só para vocês aqui entenderem aqui como é que funciona, né? É uma metodologia chamada Conectar. Tem aqui todo um passo a passo, tem encontros individuais, encontros coletivos, né? A gente provoca, né, faz a provocação também para que haja conexão entre as empresas, né, entre o mercado, entre o ecossistema. Isso é bem interessante, né? E aí a cada encontro, né, tem um tema específico para ser trabalhado, né? E o Ali, ele é responsável por acompanhar toda essa jornada. E o interessante é que durante a própria aplicação aí metodológica, o empreendedor vai identificando várias necessidades a mais, né? Eu preciso focar aqui também na minha gestão financeira, preciso melhorar no marketing, preciso revisar meu planejamento estratégico. Então, abre aí vários olhares, né, para que a empresa possa também, durante ou após o ciclo aqui do Ali, continuar melhorando, continuar buscando orientações, certo? Benefícios aqui de participar do projeto, né? Não vou me ater, mas eu já falei aqui, né, da conexão com o ecossistema, de interação com outros empreendedores, né? Tem aí o diagnóstico, o Ali, ele aplica, né, um radar da inovação, ele vai ter ali pleno domínio, né, de que ações que medidas ele precisa tomar para poder melhorar, né? Cultura de dados, a gente incentiva muito isso, é 100% subsidiado pelo Sebrae,
né, ferramenta de apoio e aprendizagem. Então, a gente estimula muito que o empreendedor possa participar dessa jornada aqui conosco, certo? Como eu falei, né, para participar do programa tem que ter o CNPJ, tem que ser microempresa ou empresa de pequeno porte, né, e não ter participado de um ciclo aí passado, certo? Aqui a gente tem, né, esse produto, essa solução aí do Sebrae, ela está dentro de uma jornada do programa Brasil Mais Produtivo, né? É um alinhamento que a gente tem também com o MDIC, via Nova Indústria Brasil, né, o grande programa aí para melhoria de produtividade das indústrias brasileiras, né, e o Brasil Mais o programa Ali Produtividade faz parte também dessa jornada. Ele não é exclusivo para a indústria, né, eu já falei isso aqui, mas faz parte dessa jornada. O MDIC entendeu que é um ótimo programa para que as indústrias, pequenas indústrias também brasileiras, possam aí olhar para a produtividade e, quem sabe, melhorar seus indicadores. Aqui o nosso site aqui, para quem quiser, tiver interesse, né? A gente tem aqui nosso contato. Eu não sou o gestor nem do Sebrae Tech, nem do programa Ali. São os colegas que trabalham lá na unidade, mas estou dando um recado aqui, quem tiver interesse, né? Que é o canal de contato, né? E se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade também. Certo? Diga, professor. Esse programa Ali Produtividade, eu não sei se ele é novo, dentre as propostas de agentes locais de inovação. É a primeira vez que eu ouvi falar foi naquela reunião que a gente teve essa semana. E agora você está apresentando aqui, enquadrando esse programa dentro de uma ação maior, né, do Brasil Produtivo, da Nova Indústria Brasil. E eu fico pensando, gente, assim, na excelente oportunidade que esse programa parece oferecer. Primeiro que ele é gratuito, né? E essa deve ser uma metodologia muito bem validada já no Brasil. Não é uma coisa só para o Maranhão. Então, imaginem, é um ciclo de 6 meses, você ter várias mentorias e um acompanhamento, né, com um grupo de experts aí em algumas matérias que acabam criando um novo ambiente de incubação, de aceleração dos negócios de vocês. Eu acho que vale muito a pena considerar. Não sei se tem limite de vagas, ou, né, você podia falar a respeito disso, porque se isso daqui abre para o ecossistema, muita gente vai querer, provavelmente, né? Boa pergunta. Professor, cada agente local de inovação, produtividade, ele atende 25 CNPJs por ciclo, de 6 meses. Aqui em São Luís, nós temos 2 agentes, ou seja, a cada 6 meses, 50 CNPJs são atendidos. No ano, 100 CNPJs. A gente tem nossas limitações, a gente gostaria muito, né, de ter mais. Mas 2 coisas. Primeiro, o programa ele é caro e ele não gera nenhuma receita, nenhuma contrapartida financeira para o Sebrae. Então, é 100%. Né, isso é um alinhamento nacional, né, é um produto nacionalizado, né? Maranhão, São Paulo, é a mesma metodologia, entendeu? E essa validação, ela tem já 16 anos. Claro que a gente constantemente revisa a metodologia, né? Esse Ali Produtividade a gente chama que é o Ali Raiz, porque antigamente o programa era só Ali, Agente Local de Inovação. E aí o Sebrae, essa família Ali foi crescendo. E hoje a gente tem um Ali para o ecossistema de inovação, que é o André, a gente tem um Ali para a educação empreendedora, a gente tem um Ali rural, a gente tem um Ali cooperativa, a gente tem um Ali indicação geográfica. Então a família Ali cresceu. Mas esse é o raiz, é o que começou lá, né, há 16 anos atrás. Então é uma metodologia validada. Antigamente era um ciclo de um ano e meio, mais ou menos. E aí, pela dinâmica do mercado, né, o Sebrae achou interessante fazer a modulagem para se chegar a essa metodologia aqui, mantendo os resultados, né? E essa mensuração ela é feita não pelo Estado, é feita pelo Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional contrata uma empresa especializada em mensuração, porque esse programa, como ele é validado também pelo MDIC, ele é muito auditado. Então, a gente tem um zelo muito grande, né? A gente tem, além da gestão aqui local, né, tem a Tereza, que é a gestora do programa, que cuida, né, que avalia esses agentes que são bolsistas do Sebrae, que recebem constantemente capacitação para estar em campo. A gente também coloca um consultor sênior para acompanhar
ainda tem o acompanhamento do Sebrae Nacional. Tudo para que dê certo, né, e o pequeno empreendedor possa ter, de fato, aí sua produtividade melhorada. Então, ele funciona dessa forma. É um programa muito interessante aí, eu acho que vale a pena vocês olharem com carinho, né? Se não entrarem agora em janeiro, quem sabe ali, né, junho, julho, tem um outro ciclo, né? Vocês possam ir terminando a jornada aqui, que acho que é mais ou menos isso, né? Maio, né? Já, se tiver aí meio sem tempo. Pois é, se tiver um tempinho sobrando aí a partir do segundo semestre, eu acho que vale a pena olhar para essa jornada aqui. E César, nessa direção de, né, detalhar um pouco mais como ter acesso, eu acho que poderia dizer assim, quem se interessou aqui, qual seria o caminho do primeiro contato, né? Com quem falaria primeiro, o que precisa apresentar, como é que eles conseguem ter acesso a essa oportunidade? Olha, tem esse canal aqui, mas como a gente está aqui num grupo, né? Eu acho que a gente pode até ter um ponto focal aqui. E quem tiver o interesse, eu peço já para a Tereza Cristina, que é a nossa gestora, dar uma atenção especial, explicar com detalhes aí a metodologia, cronograma, né? Até porque vocês têm uma jornada intensa aí de atividade também, né? Com a agência, com o mercado. E aí, para vocês entenderem com mais detalhes. Trouxe aqui já para botar aqui plantar a semente, né? Mas se vocês quiserem mais detalhes aí de como é que funciona cada etapa dessa, eu peço para a Tereza fazer um momento mais específico com quem tiver interesse, certo? A gente vai entrar em recesso agora sexta-feira, amanhã, mas dia 5 a gente está de volta e ela está aqui conosco também, né? Se acharem interessante, a gente marca, pode ser online também, marca um bate-papo, ela explica, detalha aí como é que funciona aí, como é que funciona na prática esses 6 meses. Eu não sei se eu perdi algum ponto da explicação, mas é pago? Não, totalmente gratuito Tudo essa jornada. gratuito, né? Sim. Ah, tá bom. O que... São quantos meses? São 6 meses. 6 meses, tá. Né? O que acontece durante a jornada do Ali é que o empreendedor ele identifica várias necessidades. E aí o Ali, como ele conhece um pouquinho das soluções do Sebrae, ele apresenta algumas. Por exemplo, o Sebrae Tech, a gente faz um casamento aqui bem legal. Né? Então, ele vai identificar lá a melhoria de processo. A gente tem uma ficha do Sebrae Tech que atende. Aí, muitos dos clientes do Ali, eles contratam o Sebrae Tech pontualmente, por identificar essas necessidades aí de melhoria. Né? Mas a jornada do Ali é toda gratuita, não tem custo, né? Não tem cobrança nenhuma para quem quer participar. Eu já tinha comentado com alguns essa questão do Sebrae Tech, né? Que aí o Sebrae paga parte do serviço a ser contratado, né? Se eles quiserem ter acesso, por exemplo, ao portfólio de serviços que são prestados, para que eles sinalizem dentro do que já está programado no plano que eles fizeram para a apresentação da Proapema, se tem algum serviço no Sebrae Tech que eles têm interesse de contratar e como seria esse ponto de contato. É o que eu vou também, mostrar né? agora. Ah, Né? beleza, Tem a beleza. próxima apresentação. Acho que a gente pode Beleza. até mudar, né? Alguém tem alguma dúvida em relação ao Ali? Aí eu acho que depois, professor Mauro, a gente pode até, né, quem tiver interesse aí, né, sinalizar para cá, para a equipe, né, para a gente poder marcar um segundo momento para detalhar um pouquinho mais. Tá certo? Pode ser assim? Fechou. Aí começa aqui, vamos mostrar logo o vídeo? O pessoal já... A divulgação, né, nas nossas redes, o programa Sebrae Tech, né? Aí, Ariana, aqui é um portfólio de consultorias voltados mais para inovação e tecnologia do Sebrae. São cerca de 240 fichas técnicas, divididas em 4 grandes áreas, né, que eu vou falar aqui. E muitas delas aí têm conexão com possíveis necessidades aí de vocês. Né? Esse programa, ele exige, né, uma contrapartida financeira. Opa! Estou enrolado aqui. Ele exige uma contrapartida financeira por parte do empreendedor, certo? De 30%, né, em média. Pode até ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos. Né? Vou explicar como é que funciona. Né? Quem pode ser atendido pelo programa? CNPJs. Né? Pode ser microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI. Né? O MEI também entra aqui, Nova Simples, ele também é elegível, né, para receber essa consultoria. Né? É um programa, professor Roberto, que ele também tem aí já uma certa maturidade, são 20 anos,
de execução, né, no Brasil. Ele não era esse nome, Sebrae Tech, o nome dele lá atrás era Partner, né, um programa mais voltado aí já para tecnologia mesmo, de fato, né, processo. E aí foi também amadurecendo e a gente trouxe ele para uma roupagem aí mais voltada para a inovação, né? Aqui você não vai encontrar consultorias em gestão, que a gente também faz com muita força lá no Sebrae, né? Mas é uma linguagem mais específica para quem quer buscar, de fato, a inovação, quer um atendimento individualizado, personalizado. Então, o Sebrae Tech, ele acontece dessa forma. A gente tinha, lá atrás, clínicas tecnológicas. Era um formato mais voltado para a instrutoria. Mas como a gente queria, de fato, transformação, né, e através da capacitação, essa transformação ela demora um pouquinho mais, né, a gente focou mesmo em consultoria. Então, o Sebrae Tech hoje, ele é um programa de consultoria e inovação, que é aí o que eu falei, né? Ele oferece o quê? Atendimento personalizado, especialistas de mercado, tecnologia e serviços diferenciados. Então, o Sebrae, ele não é o funcionário do Sebrae que faz a consultoria. Nós credenciamos, né, empresas, profissionais que tenham competências, expertise em determinados assuntos para prestar esse serviço para o pequeno empreendedor. E aqui até uma oportunidade para vocês, eu sei que muitos de vocês aí têm esse olhar para o mercado e soluções que vocês desenvolvem aqui, né, podem, inclusive, fazer parte desse portfólio. E a gente, periodicamente, inclusive a própria agência Marandu, né, a gente já até conversou sobre isso, pode ser um credenciado, futuramente, um credenciado, um fornecedor do programa Sebrae Tech. Nós temos alguns núcleos de tecnologia de algumas universidades que são credenciadas do programa. Então, vale a pena até pensar também como uma oportunidade ali também de captação de receita, né? De atender pequenos negócios através da parceria. O Sebrae, o contrato do Sebrae é com o prestador de serviço. Então, a gente cobra do pequeno empreendedor que é atendido uma contrapartida, mas a gente paga, Ariana, 100% para o prestador de serviço. E o que o pequeno negócio paga é para o Sebrae. Então, ele já tem, o prestador de serviço já tem essa garantia que vai receber sempre 100%, né? E a gente recebe de volta ali do empreendedor uma contrapartida, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar. O que é o Sebrae Tech? São soluções para ajudar a sua empresa a inovar e fazer melhor, gastando menos. Inovar o seu negócio pode ser fácil. A gente tem observado, pessoal, também, muitas startups procurando o Sebrae Tech. Né? Primeiro, por esse diferencial, né? O que é cobrado no mercado, aqui a gente consegue ter um subsídio, que pode chegar até 70%, né? O Sebrae bancando aí até 90%. O Sebrae bancando aí esse atendimento, né? Quem pode ser atendido? Já falei, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, produtores rurais, artesão. Esse aqui aqui no Maranhão, representa mais de 50% do nosso atendimento. Porque a gente tem muitas fichas específicas principalmente para bovinocultores. Inseminação artificial, fertilização in vitro. Então, são consultorias que fazem parte do portfólio do programa. Na região sul, então, assim, a execução lá é gigante. Então, para vocês terem uma ideia, né, de quanto isso aqui movimenta. Em 2020, quando eu cheguei, né, trabalhei muito tempo em unidade de negócio do Sebrae. Em 2020, quando eu cheguei em São Luís, na sede, a gente tinha um orçamento de mais ou menos 1 milhão e 200. Nós fechamos 2025 com um orçamento, execução dessas consultorias da ordem de 13 milhões. E o agro, 50%, 51 ponto alguma coisa, é puxado por essas duas fichas técnicas. É legal, a gente tem visto aí em vários municípios a melhoria do rebanho, né? O ganho de produtividade, quantos empreendedores estão felizes com a solução, só que é um desafio nosso, é a gente explorar mais para esse empreendedor urbano, porque o programa ele é voltado, ele tem muito o que oferecer para o empreendedor urbano, para as startups, né? Para quem quer de fato aí também inovar, certo? A gente aproveita para fazer aqui também uma prestação de contas. Quanto custa? Os serviços são subsidiados pelo Sebrae, a gente ajuda a pagar essa conta, 70% em média, né? 70%, 30% empresa. Essa é a regra geral. Brasil funciona assim. Aí tem algumas exceções, né? Quais são?
Startups, a gente tem 3 fichas, vou falar sobre elas aqui rapidinho, daqui a pouco, depois eu mando também o detalhamento para vocês. Startups tem um subsídio maior, né? Olha só que interessante, 90% nessas 3 fichas. É uma ficha mais inicial, é a jornada mesmo, né, de inovação de uma startup. Uma mais intermediária e uma mais avançada. 90% o Sebrae ele garante. Aí, se vocês estiverem pensando em utilizar o recurso da FAPEMA, né, a gente pode trazer para cá, para esse produto, certo? Que pode ser, inclusive, parcelado no cartão de crédito em 10 vezes, né, facilidade demais. A gente fez um ajuste na contratação da empresa. Como é que funciona? O empreendedor que quer, né, aquela consultoria, ele solicita ao Sebrae, certo? O Sebrae ele coloca essa demanda num sistema e a gente encaminha essa demanda para os prestadores que estão credenciados naquela ficha técnica daquela consultoria solicitada. E aí o prestador devolve com um orçamento, certo? Digamos que a consultoria lá, o orçamento foi de R$10.000. 7 mil, 10 mil reais o Sebrae paga, mas a gente recebe de volta do empreendedor 3 mil, 30%, certo? Daquela proposta de menor valor. Se a gente tiver uma empresa que colocou 11 mil, um prestador que, né, orçou aquele serviço em 11 mil, e o empreendedor, poxa, mas eu quero aquela empresa, não tem problema nenhum. A gente pode escolher aquela empresa que lhe oferecer um serviço um pouquinho mais caro. Nós continuamos garantindo aqui a contrapartida de 30%, mas só do valor menor. A diferença de 10 para 11, o empreendedor ele tem que arcar, né? Foi uma medida que a gente tomou até para evitar possíveis questionamentos, porque a gente tinha muito empreendedor que era, inclusive, encaminhado pelo próprio prestador de serviço. Olha, Sebrae pode, então você pode me contratar através do Sebrae Tech, você lá só paga 30%. E a gente, poxa, isso não é legal, isso não pode acontecer. Então, vamos mudar a sistemática de contratação, vamos permitir que o cliente, que o empreendedor, ele possa escolher o prestador dele. Só que a gente, por regra nacional, e porque o programa ele é muito auditado também, a gente estabeleceu que a contrapartida ela é fixada naquela proposta de menor valor. A diferença, se eu quiser aquele prestador que cobra um pouquinho mais caro, eu pago a diferença, certo? Então, por isso que eu falei que a contrapartida ela pode ser menos, pode ser menor, no caso das startups, dessas 3 fichas, e pode ser um pouquinho maior também. Mas, em regra, é 70-30. Acontece que, às vezes, professor, a gente fecha algumas parcerias. Por exemplo, a Federação da Indústria do Maranhão já foi parceira do programa em alguns momentos e bancou uma parte dessa contrapartida por empreendedor. Então, empresas que eram vinculadas aos sindicatos da Federação da Indústria pagavam 10% de algumas das fichas que a gente tem no portfólio. Então, a gente constantemente tem vendido também esse programa para parceiros, né? Para quem sabe ajudar também a pagar essa conta aqui para o pequeno empreendedor. Aqui, confira quais as áreas a gente pode ajudar o seu negócio a melhorar, né? Como eu falei no começo, são 4 grandes áreas, a área de design, a área de desenvolvimento tecnológico, a área de produção e qualidade, a área de sustentabilidade. E essas 4 grandes áreas, elas se subdividem, né, em sub-áreas, e aí cada uma dessas sub-áreas aqui tem várias fichas técnicas, né? Isso aqui daqui a pouco eu mostro para vocês onde vocês podem buscar, né? Então, a área de desenvolvimento tecnológico tem a sub-área de desenvolvimento de produto, gestão da inovação, de melhoria genética, de planejamento tecnológico. Aqui. De propriedade intelectual, transformação digital. Aí a gente tem aqui a área de sustentabilidade, água, ar, solo, eficiência energética, é muito buscada também, gestão de resíduos, design de ambiente, comunicação, de produto, de serviço, produção e qualidade, cadeia de suprimento, certificação e inspeção, gestão da qualidade, é muita coisa legal para a gente explorar. Sub-áreas mais demandadas em 2024. Olha o que eu falei lá no começo, né? A gente teve muita gente buscando, muito produtor buscando melhoria genética e biotecnologia, principalmente inseminação artificial e fertilização in vitro para bovinocultores. E aí a gente teve outras demandas também. Nesse programa a gente atende mais ou menos 700 CNPJs por ano, né? A gente é que faz a gestão.
Aqui alguns exemplos, né? Caso de sucesso, aqui modelagem aqui de produtos, identidade visual, branding, né? Só para ilustrar também um pouquinho, aqui, ó, desenvolvimento tecnológico, algumas áreas bastante demandadas, desenvolvimento de mídias digitais, né? E-commerce, desenvolvimento de aplicativo, de website, tudo isso a gente faz via Sebrae Tech, certo, pessoal? Produção e qualidade, né? Cadeia de suprimento, certificação, elaboração de cardápios e fichas técnicas, né? A gente tem essa consultoria também, sustentabilidade. A gente tem vários casos de sucesso aqui, ó, gestão, licenciamento ambiental. Isso tudo é atendimento Sebrae Tech, certo? Fichas indicadas para o segmento de startups. Olha só, a gente separou aqui algumas que podem ter aí conexão com vocês, né? Planejamento para busca orgânica, design de ambientes, branding. Essas duas fichas aqui são as que eu falei que tem uma outra que é um pouco mais inicial, que ela tem um subsídio maior. Aqui o empreendedor ele paga somente 10%, né, do valor da consultoria. Entendeu? Se a consultoria foi R$10.000, o empreendedor ele entra com uma contrapartida de R$1.000. Prestador de serviço. Só que tem um teto. Elas não podem, nenhuma dessas fichas pode ultrapassar o teto de R$30.000. Claro que a grande maioria está muito abaixo disso, né? Tem serviço aqui de 2.000, de 3, de 4. A gente faz também uma curadoria, né? Porque a gente, como é sistematizado, acontece no Brasil todo, a gente tem uma média, né? Uma média de valores, né? Dessa consultoria nos outros estados. Então a gente se baseia ali, né? Para não ficar nem muito acima nem muito abaixo, né? Do valor que é cobrado aí nos outros estados. Então, tudo é sistematizado, então a gente consegue acompanhar os outros também. Deixa eu repetir aqui o pessoal que está online. Eu vi aqui os dois itens ali, ó, desenvolvimento de aplicativo e desenvolvimento de sistemas para o web. Como funcionaria, um exemplo assim, bem geral, como aconteceria se essa consultoria de desenvolvimento de aplicativo? Pronto, o empreendedor ele sinaliza para o Sebrae, né? Aí tem os canais, a gente pode fazer da mesma forma do Ali, aqui para vocês, pode ter um ponto focal, depois a gente fazer o atendimento aqui com mais detalhes. Mas geralmente ele sinaliza para o Sebrae, o atendente do Sebrae, o funcionário do Sebrae cadastra essa demanda no sistema de contratação, e aí o prestador, né, essa demanda chega para 5, 6, 7 prestadores que estão credenciados nessa ficha técnica aqui, certo? Dessas 7, 8, a gente seleciona aquelas que estão mais aderentes, a que tem um menor valor, para entrar em contato com o cliente. Para quê? Para que ele faça um orçamento baseado na real necessidade dele, para ele possa entender e não possa jogar qualquer coisa para você. Geralmente acontece assim, certo? E aí ele faz esse orçamento e apresenta para a gente, para o Sebrae e para o demandante, né, para o empreendedor. O empreendedor, gostei, vou validar, a gente segue com a contratação, certo? E aí a contratação como são fichas técnicas, a gente consegue ir avaliando periodicamente as entregas, porque isso está definido em ficha, as entregas que ele tem que lhe fazer. Se é para desenvolver um aplicativo, ele tem que primeiro fazer lá o MVP, estou dando um exemplo, né? Aí ele valida. Agora tem que fazer lá o back-end, né? O front-end, entrega, valida com o empreendedor. E aí finalizou, está pronto, o empreendedor dá ok, a gente fecha ali o serviço, paga o prestador e você tem o seu serviço. Então, esse serviço de desenvolvimento, quem vai fazer são os técnicos do Sebrae. Isso, são os credenciados, né? Uhum. São as empresas credenciadas no programa. Só para confirmar, César, qualquer CNPJ especializado numa dessas áreas pode se credenciar junto ao Sebrae para ser um prestador de serviços para o Sebrae Tech, é isso? Pode. A gente está falando já do credenciamento, né? Pode, se a gente abre chamadas buscando prestadores de serviço. Inclusive, a gente está com uma que está fechando hoje. A gente abre novamente em janeiro. Não, tem que ser empresa, tem que ser CNPJ. E no KNAI dessa empresa, tem que ter o KNAI de consultoria, né?
E aí, para ele se credenciar, ele manda as documentações e tem que mandar atestados de capacidade técnica, né? Os ACTs para que a gente avalie realmente assinada, né, por alguém do mercado, uma nota fiscal para comprovar que aquele serviço já foi prestado, que aquela empresa que quer prestar esse serviço, de fato, tem aquele conhecimento, aquela expertise, e aí a gente habilita essa empresa como um fornecedor, um credenciado do programa. Funciona dessa forma. E aí ele entra nesse rodízio, né, de receber as demandas, né, assim que o cliente direciona para o Sebrae. Funciona dessa forma. Então, é 30 mil reais, né? Que é o teto das fichas, Entendi. por atendimento, certo? Então, a gente tem a oportunidade para vocês como empreendedores e para vocês como também possíveis fornecedores, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente falar, Mauro. Estou terminando já, viu? Que eu já vi que já deu às 17. Aqui a gente tem um QR Code que leva para esse... Bem resumido. Isso. A gente tem um QR Code, pessoal, que fica aqui, que leva para esse site aqui. É esse? Mauro, nem sei mais. Acho que é. Esse aqui, exatamente. Então, esse é o nosso site lá do programa, é o site do Maranhão, certo? Então, aqui tem todas as informações que eu estou falando aqui para vocês. Está tudo aqui. Inclusive, Ariana, as fichas, né? Os serviços que podem ser contratados via Sebrae Tech. Né? Aqui, eu conheço algumas das consultorias, né? Tem bem legal, bem tranquilo de navegar. São mais de 250, falei 240, são mais de 250 soluções para sua empresa, aqui tem a lista completa. Como funciona, professor? Aqui, ó. Aqui é a jornada, né, do cliente, o cliente manifesta o interesse, o técnico do Sebrae recebe a demanda, cadastra no sistema e aí segue aqui o fluxo, né? Os benefícios, certo? Quem pode participar? Em 10 dias, né? Vai depender muito do empreendedor. Se ele tiver, gostei desse serviço, a gente manda bala. É até mais fácil do que ir atrás de fornecedores. Isso, exatamente. A gente já tem eles cadastrados lá no Sebrae, né? O interessado, ele analisa uma proposta de prestação de serviço ou mais de uma? Pode analisar mais de uma. Então, vocês entregam uma por vez ou entregam várias? Não, a gente entrega várias. Entendeu? Se ele já tiver, não, eu tenho minha preferência, é aquela empresa, a gente já manda direto. Se não, olha, tem essas aqui, a de menor proposta é essa. Por exemplo, questão prática. A startup recebe o recurso, quer contratar. E a prestação de conta? É emissão de nota fiscal? Nós emitimos nota É fiscal. o Sebrae mesmo. O Sebrae emite a nota fiscal. É o Sebrae que emite a nota fiscal, porque você está contratando o Sebrae. Por isso que eu falei, o prestador ele recebe 100% do Sebrae e a gente cobra do empreendedor a contrapartida, certo? Por exemplo, tu falou que no Tecnova vocês já prestam serviço, né? Isso, Digamos que essas empresas agora que vão receber esse recurso FAPEMA, certo. obrigatoriamente, todas as contratações precisam que o fornecedor emita nota fiscal. Se é o Sebrae que paga, como que vem essa nota fiscal para essas empresas para elas fazerem prestação de contas? Ela vem descrito que aquela empresa do Márcio, por exemplo, contratou o Sebrae, Aham. o Sebrae que emite. E está descrito lá qual foi o serviço que ele contratou. Consultoria, assim, assim, assado, entendeu? É o Sebrae que emite a nota fiscal. Tá. Só tem um ponto aí que, inclusive, foi um alinhamento que a gente teve com a FAPEMA. Não sei como é que está hoje. Me parece que no Tecnova, né? O empreendedor que recebeu o auxílio financeiro, ele precisa da nota fiscal antecipada. Não me lembro agora como foi a situação. Mas o Sebrae, ele geralmente, prestador de serviço, ele emite a nota fiscal depois que o serviço é prestado, certo? E aí, na época, acho que é alguma questão envolvendo o cronograma, a nota fiscal teve que ser antecipada para o empreendedor lá prestar conta com a FAPEMA. Não sei se vai funcionar dessa forma, né? Para Talvez prestar por conta lá no da final. vigência do convênio, alguma coisa, mas não. Para a não gente, o precisa. ideal é que a nota fiscal seja emitida após prestação do serviço, Uhum. que é até uma garantia, né, para quem está contratando.
Aí tem alguns casos que essas consultorias elas não são tão rápidas, porque tem um grau de complexidade, né? Tem ficha técnica, a consultoria demora 6 meses. Essa de tração do Sebrae Tech, né, que é voltada para startups, ela tem um tempinho, né? Que não dá para fazer assim e a coisa está implementada. Então, exige também esse diálogo com o empreendedor. O próprio novinho, né, da Avat, ele é credenciado no Sebrae Tech e as consultorias dele costumam demorar, porque ele quer fazer uma entrega bem feita. E aí vai depender muito também do tempo que o empreendedor tem, da disponibilidade, de acertar, de alinhar, de validar aquelas entregas, para a gente poder fechar. César, assim, quando você recebe o recurso, em via de regra, você desembolsa e no mesmo dia que desembolsa tem que ter a emissão da nota fiscal. Em via de regra, a FAPEMA funciona dessa forma. Você não pode desembolsar e receber a nota fiscal daqui a 6 meses. Nesse caso, o valor pode ser pago ao final do processo ou tem prazos, ou tem... Como é que funciona? Geralmente, quando o cliente contrata o Sebrae Tech, ele já paga logo. Só que a gente pode fazer esse alinhamento com a FAPEMA, a gente sabe que o recurso está ok, Nota fiscal. a gente pode fazer um alinhamento com o nosso financeiro, e aí faz um alinhamento com a FAPEMA, certo? Para que a gente possa, quem sabe, aí antecipar essa nota fiscal e depois receber, né, da FAPEMA ou do empreendedor a receita, na contrapartida, entendeu? A gente consegue fazer esse ajuste. Depende da quantidade aí de empreendedores que a gente pode atender, certo? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero complementar a pergunta da Ariana em questão da prestação de contas. Essa nota fiscal vai sair pela contrapartida ou pelo montante do serviço prestado? Pelo valor da contrapartida, pelo valor que você pagou. Ah, tá. Entendeu? Se a contrapartida for de R$3.000, é o valor que o empreendedor está pagando. Então, é esse valor que o Sebrae vai prestar conta. Entendeu? Qual é a vantagem? Sim, vocês têm 25 mil. Se o serviço deu 2, sobra 23 ainda para outras coisas, né? Para outras consultorias, né? Para outro investimento. Entendeu? Mesmo a consultoria custando para o Sebrae 20 mil, o que você está pagando é 2. Então, é esse valor que a nota fiscal vai ser nesse valor, certo? Gente, ó, só uma... Lembra que eu falei para vocês que a gente está articulando um momento com o setor de prestação de contas? Essa data ficou para 19 de janeiro, não teve como ser antes. 10 horas da manhã, presencial na FAPEMA. Aí, o que é a minha sugestão? Para a gente já visualizar aqui. Do que tem no plano de trabalho de vocês, dê uma olhadinha na ficha técnica. O que seria de interesse de vocês contratar com esse recurso? E aí, César, eu não sei se seria possível já solicitar um orçamento. Para quê? Porque no dia 19, a gente poderia consultar o setor de prestação de contas, como poderia ser essas contratações que têm interesse, como deveria vir a nota, tudo isso. E mais uma coisa, considerando que, tendo interesse, vai ser contratado com recurso FAPEMA, de repente já está previsto no seu plano, o valor que está previsto lá é o valor 100%. Então, se for contratar pelo Sebrae, já vai reduzir o preço. Então, vocês já vão pensando o seguinte... Uma vez contratando via Sebrae, vai sobrar recurso e eu já posso direcionar esse recurso para uma outra coisa. Então, isso já envolve uma atualização na proposta do orçamento. Então, já verifiquei tudo isso, porque quando a gente estiver em contato com o Diego, já bombardeia ele de todas essas perguntas, de todos os ajustes que precisam ser feitos. Eu sei que quando o dinheiro cai na conta, umas pessoas já estão com direcionamento certo para equipamento, né? Não é contratação de serviço. Mas quem tiver interesse para contratação de serviço, não gastaria o dinheiro agora. Aguardaria esse momento com o setor de prestação de contas, faz a cotação aí do que vocês têm interesse, porque tudo isso alinhado com o setor de prestação de contas, depois só formalizaria a solicitação de alteração do orçamento, colocaria já com o valor direitinho, redirecionando, inclusive, o saldo desse dinheiro para outras coisas. Aí vocês aguardam essa aprovação e executa o orçamento conforme o que tiver aprovado com essas atualizações. Minha sugestão. Que aí até lá, César... Com certeza, rende mais, e aí é o tempo da gente ir cotando com vocês, Isso. eu não sei,
já, antes desse dia 19, ter esses preços e ver o que atualiza do Perfeito. orçamento. Por isso que a gente achou muito oportuno já fazer, a gente ia até deixar para janeiro fazer essa apresentação, né, Mauro, do Sebrae Tech. Eu disse, não, vamos logo quinta-feira, porque é o último, e é o tempo que acho que ainda dá para ajustar, fazer alguma coisa, né, até aí, né, a gente começar o ano. Dia 5, o gestor do programa ele também está de férias, ele volta, então eu já peço para ele, já, se for o caso, já começar, ele tem domínio isso aqui de cabo a rabo. Então ele consegue, inclusive, já esboçar um orçamento, né? Porque ele tem muita experiência, ele conhece com detalhes cada ficha técnica dessa, né? E aí eu já direciono, é o Cícero, direciono para ele, né? E a gente pode fazer essa dobradinha. Isso. Boa. Certinho. Pessoal, só para fechar, aqui a gente tem alguns depoimentos, né? De clientes atendidos aqui pelo Sebrae Tech. Aqui nosso time de gestores, né? Então a turma está aqui também, cada regional tem a sua, e aqui a gente tem uma FAQ também, e tem aqui o nosso link para quem tiver interesse. É isso. Muito obrigado, César. Sei que você tem um outro compromisso agora, 5 horas, então a gente fica à vontade se precisar sair, tá bom? Pessoal, Bom, vamos lá. Mais 5 minutinhos para uma fala e a gente chama a Andressa que está aqui fora. Deixa eu ver se está por aqui. Esse material César está dizendo que o material já foi compartilhado, né? Já. Não entendi o começo também. Você é uma palestra de prestação de contas. Isso, porque a gente ia fazer online. A proposta era fazer antes e fazer online. Só que o pessoal tá quando a gente já teve um momento em um outro edital e fica meio disperso. Então o setor de prestação de contas quer fazer presencial lá na FAPEMA mesmo, dia 19, do 1 às 10 horas. No auditório. Estou colocando aqui no grupo da direitinho para não. Dá para botar a tela cheia? Beleza. Então, startupeiros, a gente fez uma reunião de balanço no dia de ontem com o comitê gestor, comitê técnico da incubadora. Aí eles pediram, né, a gente fez um balanço de tudo que a gente tinha feito, todos os números, quantidade de meetups, por exemplo, meetups DC7, quantidade de eventos que cada empresa estava previsto de realização, são 6, mínimo de mentorias de acompanhamento até 5 de dezembro, 13. Então, a gente apresentou todos esses números, quantidade de eventos de conexão que foram feitos pelas startups, a quantidade de mentorias, por tipo de mentoria. Bom, e também a gente apresentou para eles o nível de engajamento, né? Aí a gente, ao longo do ano, teve algumas flutuações, né? E teve períodos assim que talvez os meetups ficaram meio esvaziados, teve períodos em que, e ainda a gente sofre muito com isso, com mentorias canceladas. Temos uma taxa de cancelamento de 50%. A gente espera, o pessoal está aqui esperando e 50% das vezes tem mentoria, 50% das vezes não tem. Então, a gente vai enviar para vocês um relatório individual com esses números aqui, com esse cenário bem mais bonitinho, bem mais fácil de entender. Mas para vocês terem uma ideia, a gente usou como parâmetro horas mensais é 10 por semana, né? O que está para quem é residente, né? Quem é associado ou convidado não tem essa exigência, mas a gente listou todo mundo. Então, a média, ao longo dos 7 meses, né? Nós estamos com 7 meses, 5 de dezembro fizeram 7 meses. A média de 40 horas semanais foi atingida por 3 empresas e dentro de uma tolerância que a gente colocou de 25% de tolerância, temos os amarelos. Os vermelhos ficaram abaixo, só que alguns desses vermelhos têm 4, 5
empresas que ou são associadas ou são convidadas. Então, não tem essas exigências, tá? Aqui a gente colocou participação em meetups. Lógico, o ideal seria desses 7, mas a gente sabe que nem todo mundo pode, ou todos os membros da empresa, ou às vezes nenhum membro da empresa pode participar do meetup. Então a gente colocou uma tolerância também de 25%. Amarelo é dentro da tolerância, vermelho é fora da tolerância. Eventos realizados, mesma coisa. Nós colocamos como parâmetro 6, o número 6, por quê? Porque dezembro ainda não fechou. Então, 6 eventos seria o que estaria em dias, né? 4 é tolerância. Abaixo de 4 é vermelho, que significa que está abaixo do pré-estabelecido. E mentorias realizadas, a gente colocou sendo como 13 o número de mentoria, porque são 7 meses, 2 mentorias por mês de acompanhamento, mas a gente soma todas, aqui estão todas somadas, né? Por isso que alguém pode ter 15, né? Uma empresa pode ter 15 mentorias até aqui, outra teve 13, outra teve até 9, está dentro da tolerância, abaixo de 9 está no vermelho, no sentido que não atende o mínimo de 75% das mentorias de acompanhamento. O que a gente combinou com o pessoal do comitê, que a gente vai enviar para vocês darem uma olhada nesses números, e no que estiver vermelho, vocês enviarem para a gente um plano a gente chamou de plano de recuperação. Então, por exemplo, se eu estou, sei lá, amarelo, continua atentando para o percentual, né? 75%. Se estou no vermelho, eu preciso dar um up, né, para que esse número fique dentro da tolerância, até o final, até o último mês de incubação. Tá? Por que as mentorias são tão importantes e estão aqui contabilizadas? Porque a forma, lá no edital tem a questão do relatório mensal, a gente não está pedindo o relatório mensal. As nossas mentorias de acompanhamento substituem o relatório mensal, é para não dar mais trabalho para vocês, mais trabalho escrever um relatório do que trocar uma ideia e é mais interessante, né? Eventos de conexão, todo mundo já sabe, está lá no edital. Participação de meetups, está lá como participar de todas as atividades da incubadora, então meetup entra dentro dessa categoria. E a média de horas, a gente está colocando tudo aqui. Está colocando participação em eventos externos, quando são convocados expositores, tudo que for feito fora também, mas que está dentro de uma demanda ou um convite da agência, a gente está contabilizando. Tá? Aqui entram meetups, as horas que estão na mentoria, essas horas que estamos aqui, entram aqui. Então, tem muita coisa para somar aqui. Não é somente quem está na incubadora, na sala da incubadora, né? Então, a fala minha era mais nesse sentido de que estamos numa época de balanço e a gente vai mandar um relatório individual com esses detalhes, explicando também como seria esse plano de recuperação, tá bom? Dúvidas? Bom, gente, não sei se vocês conseguem se ver ali, mas vocês estão ali. Essa é uma imagem, né, representativa do quanto vocês conseguiram dedicar de tempo em 4 agendas da incubadora. As horas de permanência aqui, que segundo o edital foram programadas para 10 horas presenciais, semanais, desculpa, 10 horas semanais, como contrapartida, né, para a concessão das bolsas, inclusive. Além dessas 10, aliás, essas 10 horas também, que deveriam ser dadas aqui, a gente flexibilizou para que qualquer atividade relacionada aos negócios de vocês, fora daqui, pudessem ser computados, né?
a presença em encontros como esse, que é um encontro obrigatório, digamos assim. Começamos com encontros semanais, depois passamos a ter encontros quinzenais. E próximo ano a gente deverá manter essa média de encontros quinzenais. Fora isso, os eventos de conexão, que são aquelas entregas que vocês fazem para o ecossistema de inovação, para a sociedade em geral, que a gente também tem uma análise sobre eles, e a partir do próximo ano a gente vai dar novas orientações a esse respeito. Então, esse é um evento que a gente considera muito importante para o amadurecimento do negócio de vocês e como uma entrega, né, de valor para a comunidade universitária e para o ecossistema de modo geral. Fora isso, as mentorias, né, as frequências e mentorias. O parâmetro de ideal ali foi colocado pelo Mauro, então quem está dentro do parâmetro ideal está com verde, quem está abaixo desse parâmetro, mas está dentro de uma margem de tolerância, está em amarelo, e quem está abaixo da margem de tolerância está em vermelho, em cada uma dessas 4 categorias. Basicamente, esse é o retrato. Nós tivemos uma reunião do comitê da incubadora, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente tem um comitê. Esse comitê é composto por membros da agência Marandu e por representações do SEBRAE. Esteve aqui, inclusive, o diretor superintendente do SEBRAE, BNB, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, FAPEMA e da Reitoria. Então, tudo isso a gente dá transparência para esse comitê, e esse comitê delibera sobre grandes questões, e essa orientação que o Mauro deu agora, de que nós vamos entregar esses relatórios individuais, é uma deliberação do comitê. Eu sou o presidente desse comitê e a gente vai fazer essa distribuição para cada um de vocês, pedindo que vocês confirmem esses dados, porque eventualmente a gente pode ter errado nessas conferências, naturalmente. Somos humanos e os mecanismos de controle não são tão eficazes. Então é importante que vocês confiram até para fazer o ajustamento, e sendo confirmado o déficit de horas em cada caso, a gente gostaria de ter de vocês a manifestação de como pretendem recompor essas horas que não foram computadas, tá? Então, um dos compromissos que inevitavelmente a gente já vai ter que assumir um com o outro é de que os próximos encontros a gente não pode ter nenhuma falha, né? Então, assim, quem está devendo horas já sabe que não pode mais faltar em nada daqui em diante, porque isso é comprometedor para a evolução da sua proposta de trabalho, e porque, gente, nós estamos fazendo aqui todo esse alinhamento porque a gente presta contas desses valores. Então, tem bolsas envolvidas, que são recursos do Tesouro Estadual, e tem o auxílio financeiro. Então, a gente vai entregar recursos para quem não está entregando aquilo que minimamente era esperado. Não é razoável isso. A gente sabe que todos vocês são comprometidos com essa questão, e nós não estamos de maneira nenhuma desejando que hajam implicações que venham a suspender ou comprometer qualquer que seja o benefício que vocês hoje recebem. Mas é importante que vocês nos entreguem essas respostas para que não haja nenhuma razão para que sejam tomadas medidas drásticas, né, digamos assim, em relação a isso. Essa é uma avaliação importante. Nós estamos chegando ao final do 7º mês de incubação, nós temos mais 5 meses pela frente, dá para fazer muita coisa. Eu acho que a gente avançou muito. Poucas agendas de incubação no Brasil tiveram o volume de trabalho que vocês tiveram. A gente quer, inclusive, que vocês continuem nos dando feedbacks a esse respeito. A gente já está prevendo um novo edital para fevereiro, março do ano que vem, com modificações, exatamente a partir das experiências que a gente vem tendo agora. Então, os feedbacks de vocês nos ajudam muito nesse sentido. Até, inclusive, por exemplo, essa carga horária de 10 horas presencial aqui, que às vezes parece ser uma sobrecarga em relação às agendas que a gente já tem, né? Essa carga horária ela já está hoje prevista numa resolução da universidade
para carga horária de docentes, que podem ser registradas em nível departamental. Ela já está na resolução. Bom, tem, acho que a última e a penúltima já fazem menção a essa carga horária. Então, assim, é um peso a menos, né? Você pode registrar isso no PAD. É um peso a menos ter que considerar, né, essa carga horária aqui, inclusive os departamentos. Atividade de inovação. Registra como atividade de inovação, até 10 horas semanais. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um benefício importante para nós que somos docentes e temos outras agendas. Mas um grande benefício, gente, que nós entendemos é o das trocas. É você estar aqui e conectar um com o outro, né? A gente já viu, por exemplo, casos da Daisy se conectando com vários de vocês, da Matrix conectando com o Miniverso e outras possibilidades quando se está presente aqui. Na verdade, essa é a raiz das incubadoras, é um ambiente de trocas, né, frequente. Então, o ideal era que todos os dias vocês pudessem estar aqui. A gente sabe que isso é impossível, mas quando a gente se dedica integralmente a uma agenda como essa, que é o caso da Daisy, fica mais fácil e ela sabe as vantagens disso. Vejam o negócio dela evoluindo na velocidade que está indo. Já fez lançamento de produto, já tem coisas rodando. Então, o ritmo é diferente, né? Então, se você não consegue estar aqui sempre cumprindo com essas horas, o ritmo vai bem mais lento, né? Então, é importante que vocês considerem esses aspectos. Bom, acho que em linhas gerais era isso, né, Mauro? A gente vai passar esse relatório para vocês em breve, ainda essa semana ou na outra, no máximo, essa semana ainda, e vamos dar um prazo para vocês olharem e nos responderem com um plano de recuperação. Ariana. Eu sei que está avançada a hora, mas eu gostaria de só falar de um aspecto de todas as considerações que já foram feitas, é a respeito dos eventos de conexão, né? Eu acho que todo mundo está consciente do resultado que está tendo dos eventos de conexão. E o propósito do evento é conectar vocês com potenciais clientes, potenciais parceiros. É a perspectiva da comunicação, da conexão, que venha gerar receita para vocês, que venha gerar crescimento do negócio. Então, não faz sentido a gente fazer alguns eventos como tem acontecido hoje. Fica registrado, fica gravado, mas a gente reitera, enquanto agência, enquanto equipe da incubadora, que está disponível para articular com as instituições que são de interesse para estarem presentes. Se é secretaria, se vocês querem para que o convite saia pela agência, a gente pode emitir. Se quiser, se entender assim, talvez se sair pela reitoria, a gente consegue ter um secretário, alguma coisa. Nós ajudamos no que vocês precisarem. Mas o que a gente quer ver é plateia cheia de pessoas que têm conexão com o negócio em desenvolvimento. Então, é só isso. A gente espera que os próximos eventos de conexão tenham público. Às vezes a gente fica assim, manda mensagem no grupo da Marundu, pessoal, bora descer para evento de conexão. Eu já disse, não vamos descer. Nós podemos estar lá, é bom para a gente conhecer o negócio de vocês, saber, né, para todo mundo ter propriedade e saber falar sobre os eventos, sobre as empresas que estão incubadas aqui. Mas nós não somos o público principal, né, para fazer coro. Não somos. E contem conosco para fazer os convites, tudo que vocês precisarem para fazer um excelente evento de conexão, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Era essa a complementação. Diretamente de São Paulo. Ambev Nacional. Vamos de questão.
Boa tarde, gente. Tudo bem? É bom rever os rostinhos aqui. Vamos dar continuidade, então, que estamos com um horário bem justo. Nós pensamos nessa segunda parte do Meetup, em trabalhar um assunto que é a governança. Governança é um aspecto que a gente tinha desenhado, né, Ariana, nossa trilha de formação. Acredito que já está todo mundo com CNPJ, já está todo mundo num estágio em que deve começar a se preocupar por essas questões, né? Então, a gente pensou também na Andresa, né? A Andresa tem uma trajetória, ela é maranhense, mas tem uma trajetória pelo Brasil todo, e tem pesquisado sobre essa temática. Então, trabalha numa grande empresa que também tem sua própria governança bem firme, né? Bem firmemente estabelecida. Então, a gente pensou na Andresa como uma forma de compartilhar esse conhecimento, trazer a sua experiência, seus conhecimentos para vocês e criar um espaço também para troca de ideias, né? Dúvidas. Então, muito obrigado, Andresa. Passo a palavra para ti, fica à vontade. Obrigada. Valeu. Vou ficar sentada na mesa, acho que está tão tranquilo. Pessoal, boa tarde novamente. Vou me apresentar, acho que até para justificar como que a gente se conecta, né? Como que nossas jornadas aqui se conectam. Como o Mauro falou, eu pesquisei esse tema, né, de governança, muito voltada para redes colaborativas. E quando a gente olha a literatura, é muito voltado para redes colaborativas de negócios, né, de startups, de inovação. A minha pesquisa, ela saiu um pouco da inovação, pura e simplesmente, né, pelo lucro, porque eu pesquisei uma rede colaborativa para impacto positivo, né, voltada para ISD, mas as funções da governança, a dinâmica, ela é a mesma. Então, a ideia hoje aqui é eu trazer um pouco do que eu vivo, do que eu pesquisei, e ajudá-los a fazer uma ponte com o negócio de vocês e como que isso pode inspirar algumas práticas dentro do que vocês atuam, tá bom? Não vou gastar muito tempo aqui, mas minha formação é em psicologia, eu fiz mestrado em administração com a dissertação para redes colaborativas. Sou maranhense, mantive o sotaque elegante, né, da nossa terra. Adoro quando eu tô em algum lugar e alguém fala de onde é. E o nosso sotaque não é fácil, né? De saber, né, de onde é exato. Eu deixo eles confusos um tempo. Aí depois eu falo, eu sou do Maranhão. Mas eu estou em São Paulo já desde 2016, morei em alguns lugares. E minha experiência na área de gestão de pessoas, cultura organizacional, diversidade e redes, né? Então, eu representei a Ambev em algumas redes colaborativas ali na região de São Paulo, tá bom? Vamos lá, então. E aí, como que a gente se conecta, né? Quando fui convidada a falar, vamos falar de governança, né? E eu pensei, poxa, mas eu estudo governança para redes, né? Que é essa liderança das redes colaborativas. Mas depois, estudando e dando uma mergulhada, uma refletida, eu vi que tem tudo a ver, e tem muita conexão com redes de negócios, com governança de negócios também, tá? Então, é essa a conexão que eu vou trazer. E aí, pensando na discussão, é como governar relações, decisões e valor em ambientes de alta interdependência. Porque quando a gente fala de redes colaborativas, há uma interdependência muito grande. Mas quando a gente fala do mundo de startup, de inovação, também. Você não inova sozinho na sua casinha, né? Você tem que se relacionar com um monte de stakeholder, você tem que estar dentro dos eventos, né? Que a gente até fala, né? Tem algumas redes, né? Algumas redes que elas se dão por região geográfica, como a gente tem lá no Vale do Silício, enfim. Então, vocês também têm essa relação de interdependência entre vocês, mesmo sendo líderes de um negócio específico, tá? Então, para mim, essa é a pergunta que lidera aí esse nosso papo. E aí eu vou apresentar alguns pontos e vou deixar bastante tempo para a gente trocar. Então, eu queria ouvir vocês, também aprender com vocês aqui e a gente ter mais uma discussão do que uma palestrinha, tá? E aí, pensando, então, o que são redes colaborativas, né? Só para eu ajudar a ler aqui. Então, são grupos, né, de empresas que têm uma relação ali que resolvem fazer trocas, compartilhar ou co-desenvolver alguma coisa. Isso é uma rede. Quando eu conecto com startups, né, elas podem ser vistas como redes. E aí a gente começa a pensar, então vamos pensar em governança, né? Está um pouquinho, tá escrito errado ali.
Então, governança não é só o conselho, toda a política de compliance, nem estatuto, contrato. Governança envolve muito alinhamento de interesses, envolve tomada de decisão, como a gente toma aquela decisão, que critérios são esses. Então, tem muito mais coisa relacional e dinâmica do que estrutural, de fato, tá? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês, ele não está nessa área toda mais burocrata, ela vai muito para o relacional, tá? Que é exatamente como que a gente constrói confiança, toda a parte de alinhamento, os conflitos de interesse que tem, sim, né? Então, eu acho que dá para trazer alguns exemplos também do que eu vivi nas redes lá em São Paulo, tá? E a dinâmica, né, de como essas decisões são tomadas, como que o aprendizado circula. E quando a gente fala de aprendizado, para o negócio de vocês é super importante também, né? E aí o convite, então, é fazer essa ponte, né, entre as funções da governança de redes e as funções da governança de uma startup. Então, vamos lá. Só para dar mais suporte, toda essa pesquisa ela foi fundamentada na literatura, tá? Então, não é uma coisa que eu inventei, que eu trouxe de novo. Na verdade, a minha pesquisa ela confirmou a literatura. Então, eu estudei uma rede colaborativa, né, dentro do referencial teórico, que bebeu de muita fonte. Então, aqui vocês veem dentro do framework que ele desenvolve, né, um framework que tem algumas funções da governança, que são alinhar, mobilizar, organizar, integrar, arbitrar e monitorar. E essas funções, elas promovem aí algumas saídas. O que são essas saídas? Que a gente fala, são as saídas da governança. É aquilo que pauta o ambiente de colaboração, tá? Que é confiança, aprendizado, legitimidade, poder e justiça. Então, a gente vai estudar como que essas funções bem executadas, elas conseguem essas saídas aqui, que são super importantes para uma governança efetiva, tá? E o método foi uma pesquisa dentro dessa rede chamada Mover, que tem mais de 50 empresas, são empresas super grandes, inclusive o BNDES está nessa rede, tá? E aí a gente foi entender como que essas funções eram aplicadas e como que essas saídas aconteciam. E aí, acho que uma pergunta que eu me fiz também na época do estudo é, beleza, a saída é confiança, legitimidade, cadê o resultado? Né? Eu sou muito prática. Apesar de eu trabalhar com impacto positivo, pessoas, né? E na vida pessoal abraçar a árvore, eu sou muito prática. Eu preciso do resultado no final. E aí a gente pensa, cadê o resultado ali? O que acontece? Quando a gente fala de governança, a meta, o resultado que tu almeja, ele pode divergir. Mas para que ele aconteça, qualquer que seja ele, o ambiente de colaboração é como se fosse um colchão. Então, pensa naquelas saídas ali como se fosse um colchão para qualquer resultado que tu almeje. Se não tiver aquilo, não é sustentável o resultado. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou falar agora dessas funções com as saídas baseado nesse frame aí que a gente estudou, tá? Então, são 6 funções com algumas saídas almejadas para construir esse ambiente colaborativo, tá? Lembrando que isso sai daquele frame ali que eu apresentei. Então, primeira função, alinhar, né? Uma arquitetura de acordos. Uma rede é coordenada ou orquestrada por acordos, normas e confiança. Quando eu estudei essa rede, eu fazia parte dessa rede anteriormente. E, para mim, o alinhamento estava perfeito. Eu sabia de todos os objetivos, eu era acordada com aquilo, eu representava a Ambev naquela rede, então a gente estava super dentro, estava tudo muito alinhado. E eu comecei a entrevistar as pessoas e fui percebendo que não, que tinha muita falta de alinhamento. Alinhamento, por exemplo, do fluxo da decisão dos objetivos. Por que esse objetivo foi definido assim e não de outra forma? Né? Alinhamento de combinados mesmo, né, das áreas, dos papéis. Tinha muita gente confusa. Qual é o meu papel aqui na rede? O que eu faço aqui dentro? E eu estou falando rede, mas sempre faço uma ponte para o negócio de vocês. Tá? Os critérios de decisão. Como que a gente toma a decisão aqui dentro? Eu acho que qualquer empresa ela tem um formato de trabalhar, de resolver problemas, de tomar decisão. Então, isso tem que estar claro para os jogadores, né, para todos os atores ali. E esse problema todo de falta de alinhamento foi uma grande surpresa para mim como participante da rede. Qual foi o problema? Quais são as saídas da governança? Quando a gente olhava as saídas daquele ambiente colaborativo, tinha muita gente não colaborando. Ou porque achava que não tinha justiça, porque tinha uma empresa ou um ator beneficiado em detrimento de outros, ou porque não tinha confiança na liderança, então não colaborava, e tinha um risco de legitimidade, que é exatamente a reputação daquela rede. Porque nada fica só ali. A gente fala das experiências que a gente tem, né, do que a gente confia, do que a gente não confia.
Então, toda a falta de alinhamento, ela prejudicou esse ambiente de colaboração ali dentro. E quando eu perguntei para eles qual era a função mais crítica, eles falavam muito de mobilização, de monitoramento de dados, mas, na verdade, o problema todo voltava para o alinhamento. Eu estou falando isso para vocês porque é uma parte que, para mim, na pesquisa, ficou como essencial e mais importante. Se o alinhamento ele não for bem feito, se não tiver clareza, transparência, todas as outras funções são prejudicadas. Tá? A segunda função, mobilizar, que é transformar a conexão em vantagem. Então, como que as minhas relações, né, como eu mobilizo stakeholder para o meu negócio, para que isso gere vantagem competitiva, para que isso me aproxime do meu objetivo, né? Então, isso envolve engajar atores diversos em prol de um objetivo comum e envolve orquestrar stakeholders críticos também. Eu não sei vocês, assim, não sei, vocês já têm, por exemplo, uma listinha de stakeholders importantes que vocês têm que atuar? Vocês já fizeram isso? Vocês têm uma agenda com eles, assim, tipo, sei lá, mensalmente eu tenho que falar com essa pessoa, ou semanalmente, ou eu tenho que encontrar em algum lugar? Vocês têm alguma gestão nesse aspecto já? O produto da minha startup precisa ser mais desenvolvido para que a gente possa contactar os clientes com mais força, né? Eu já contactei alguns clientes, mas aquilo não foi para frente, né? E aí a gente vai desenvolver mais o produto para, no futuro, de novo, contactá-los. Boa, que esse eu vejo muito para negócio, né? Tem alguns, esse é um ótimo exemplo, porque esse é uma questão do negócio direto. Mas tem alguns stakeholders que a gente fala que ele que é voltado para a legitimidade. É como, por exemplo, quem que fala de mim quando eu não estou na sala? Fala bem, sabe? Quem que me legitima? Porque a gente troca no mercado. Eu te chamo para fazer um negócio. Tu vai conhecer alguém que me conhece e perguntar, cara, como é que é trabalhar com a Andresa? Né? Eu estou colocando aqui personificado, mas entendam que são negócios. Então, isso é muito importante, tu entender quem são os stakeholders críticos para o teu negócio. Eu estou no negócio lá de alimentos naturais. Quem é que manda hoje no mercado? Sabe? Que tipo de eventos, ou grupos, ou associações estão sendo mais renomados, né, ou respeitados? Eu tenho que estar ali, eu tenho que me relacionar com aquele stakeholder. Então, isso aqui envolve muito também mobilização para dentro, que é para todo o time, né, para toda a equipe, seja da rede ou da startup, para poder atuar, que envolve também propósito, enfim, outras questões, mas envolve muito para fora, né? Então, quando a gente conecta com rede, existe muito essa questão de mobilização para fora dos muros, sabe? Startup também Andresa, pesa nisso. Porque a gente faz muitos eventos, eles organizam muitos eventos de conexão. Inclusive, por exemplo, agora, antes da tua fala, estava o César do Sebrae. Ele apresentou várias possibilidades para eles buscarem o Sebrae, mas também para eles colaborarem com o Sebrae. Então, um dos stakeholders de muitas startups daqui poderia ser o Sebrae. Então, aí é basicamente o que eu entendo da tua fala, é como que eu me posiciono frente ao Sebrae. Como o Sebrae me enxerga, né? Como empresa, como startup, será que ela vai me recomendar para alguém? Então, isso o tempo todo, independentemente se seja um cliente ou não, há stakeholders o tempo todo aqui rodando. Nós fazemos, além dos eventos de conexão, tem festas de comemoração, tem muitos stakeholders que vêm para cá. Então, tem muitas oportunidades para mobilizar, né? Fora os que eles promovem que a gente vai também. Sim. Perfeito, né? Porque essa é uma parte essencial da governança mesmo, né? Das funções da governança. E uma das coisas que aí é menos literatura e mais prática é a intencionalidade. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em relações corporativas, eu fui integrada e treinada por uma pessoa muito antiga de casa, né? E aí ele pedia para observar. Então, tinha determinadas pessoas que já iam naquele evento para falar com aquela pessoa. Então, vocês têm uma gama de eventos que vocês já estão fazendo, que vocês estão participando. Qual é o to-do, né? O que eu vou fazer ali, o que eu vou receber dali? Todo mundo que está ali, que senta numa mesa, tem uma troca, porque é um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha, tá? Mas eu tenho que ter certeza do que é o meu ganha, para poder chegar na mesa de uma forma mais intencional, tá? Então, essa função é super importante.
E ela impacta, né, em todas as saídas, mas legitimidade, a meu ver, ela é muito forte, tá? A terceira é organizar, né, que é transformar a intenção em execução. Eu até cliquei ali em preto, né, deixei em negrito, gestão da rotina. Gente, aqui para mim, eles falam de várias formas, dão vários nomes, vários exemplos, mas para mim aqui é a gestão da rotina, sabe? É como tu organiza um negócio, como que a gente define os papéis e responsabilidades, como que os processos são claros para tomada de decisão, como que a gente sabe o que prioriza, por que está priorizando aquilo, os fluxos, né, que geram confiança. Então, a questão do processo é menos para ser burocrata, porque startup principalmente não pode ser, mas é mais para dar confiança, para gerar, cara. Porque se cada vez que tiver um problema ou surgir uma questão, eu tiver que pensar na solução, no como eu vou fazer aquilo, né, no caminho que eu vou traçar, eu gasto muita energia. Então, se eu tenho um processo, ele já tem uma jornada, uma rota. É só tomar decisão e aquilo te dá o quê? Celeridade. E aqui é legal, assim, eu sou uma defensora de gestão. Eu realmente acho que isso facilita a minha vida. Para algumas pessoas, poxa, de novo, fazer uma planilha, de novo, ter que criar um OKR, uma meta, gente, ou metrificar alguma coisa, aquilo é para tu salvar tempo. Pensa o seguinte, tem que tomar uma decisão sobre orçamento. Se a tua base não estiver toda organizada, tu vai ter que ter uma semana para alguém organizar, para depois de uma semana tomar uma decisão. Se aquilo já está na máquina, no processo, não. Cara, cadê o número? Está assim, assim, assado. A gente tem uma discussão muito mais rica e a decisão é muito mais rápida, tá? Então, quando a gente fala de organizar, é sair do improviso, né? E pensar em menos burocracia e mais leveza para o trabalho, né? Investir tempo naquilo que importa. Quando eu vejo isso dentro da rede que eu atuei, para mim, eles eram um exemplo. Os ritos, os fóruns, as reuniões de rotina, tudo muito alinhado, tá? E quando eu vejo alguém chegando dentro de um contexto que já está muito organizado e que não consegue encaixar, dificilmente, sei lá, atinge sucesso. Porque quando o sistema, se você organiza um sistema que a gestão ela já está estipulada, quem chega ela vai se adaptar. Agora, se já está muito desorganizado, aí qualquer formato cabe, né? Quando vocês, aí eu queria perguntar também até para aprender no formato que vocês estão. Quando a gente fala de gestão da rotina, pensando em startup, como que vocês veem isso? Porque eu sei que tem que ter muita liberdade, autonomia, mas não pode ser geral, assim, né, no meu ver. Mas eu queria ouvir vocês. Construção de processo, sabe? Tem alguém que quer dar um exemplo? Pode ser o próximo tema aí, Mauro. Basicamente, nossa rotina é achar tempo para dedicar para a startup, né? Como eu tenho outro a fazer no meu cotidiano e a minha sócia também, a gente basicamente acha um tempo ali durante a semana para desenvolver mais a solução, que é tecnologia, né? Então, vendo na internet como fazer, como desenvolver os sistemas e tudo mais. Mas é basicamente essa a rotina. Tá. No meu caso, né? Queres falar? Me permite fazer uma observação. Nas últimas mentorias que nós estamos tendo, a gente está sendo muito taxativo para eles. Olha, estamos na reta dos 5 meses finais do processo de incubação. E, para além de olhar no desenvolvimento da tecnologia, precisa focar na gestão do negócio. E assim, eu estou achando excelente tudo que tu está falando aqui, porque eu não sei se vocês estão conseguindo perceber que o que a Andressa está falando são colocações que nós estamos fazendo nas mentorias individuais. É um momento de olhar para gestão de processos, alinhamento com os stakeholders, pensar como vai funcionar a dimensão administrativa, a dimensão financeira, a dimensão das operações, é olhar para isso. Porque o nosso público são muito docentes. Então, a pegada de desenvolver uma pesquisa, olhar ali do início ao fim do desenvolvimento de um produto, eu acho que isso já faz parte do métier de todos. Mas pensar todas as áreas
do negócio e que tudo isso tem que ter o mesmo olhar de dedicação, de como amadurecer. Primeiro é compreender muito de como executar isso. Porque muitos não são da área da gestão e os cursos, as áreas de formação também não têm essa pegada com propriedade, né? Então, é um processo de está sendo um processo de aprendizado, o processo de incubação é isso mesmo, mas é algo que a gente está dizendo, olha, eu preciso, nos próximos 5 meses, focar muito para essas outras áreas também, porque digamos que até então, os 7 meses, focado na tecnologia. E agora, para que a gente tenha amadurecimento mesmo do negócio e que a tecnologia venha para um nível de maturidade maior, a gente precisa pensar nessas outras dimensões. Então, toque aí com profundidade em todas essas dimensões que a gente está precisando muito desse enfoque. Olha, eu vou ser bem realista com vocês. Para implantar no começo, dá trabalho. Dá. É chato até. Sabe, no começo, quando você vai implantar um processo, sei lá, de gestão de pessoas, um processo financeiro, encontrar a ferramenta que mais adequa para o teu negócio, porque tem muita ferramenta por aí, não tem que usar tudo, né? Tem que escolher aquela que vai, cara, fazer bem, que vai agregar. Então, dá trabalho, tem que investir uma energia ali no começo, mas depois isso salva um tempo absurdo, né? E hoje a gente tem uma vantagem, né, da AI aí, né? Então, a gente consegue conversar lá, bota um copilot ou um agente para falar do teu negócio e eles até indicam quais são as ferramentas ideais e simples. Pode até ser bem claro no prompt. Eu quero uma ferramenta simples, que seja fácil de executar, fácil de acompanhar, e ela vai te dar várias dicas ali para aplicar. E o massa é que o Sebrae estava aqui, o Sebrae também é mestre, né? Então pode super apoiar. E a notícia mais complexa, e aí não sou eu a teoria que fala, é que para escalar, se a organização não escala, vai quebrar, tá? Então, se começou o negócio, né? A gente começa meio tateando, né? É natural. Mas a organização ela vai ter que evoluir. Porque no momento de escala, se ela não estiver estruturada, quebra, tá? Boa tarde. Prazer, meu nome é John. Não sei se é o momento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre gestão. Essencialmente, somos professores e alunos. A UEMA faz parte da Universidade Estadual do Maranhão. Como nessa gestão nós podemos separar o ser humano da pessoa? Me explico. Eu, como professor, dentro da aula, dentro da disciplina, tem uns compromissos, uns prazos a cumprir, umas responsabilidades, uns deveres e uns direitos. Mas eu, como professor, por inúmeras situações dentro da sala de aula, eu vejo, às vezes, mais o ser humano e tudo que está ao seu redor, que é a pessoa. E sou flexível com o cumprimento desses prazos, desses deveres, dessas responsabilidades. Na gestão, como separar isso? Porque nós, essencialmente docentes, quando entramos na governança empresarial, é um ambiente totalmente diferente. Como fazer essa separação? É diferente, mas o humano ele vai ter que continuar sendo considerado. Porque a gente está falando aqui de gestão, falei de planilha, falei de robô, agente, mas quem está por trás são os humanos, são pessoas, né? E você conhecer quem são essas pessoas, quem é o time que está trabalhando, quem você está fazendo, você vai entender até que tipo de ferramental vai ser mais adequado para aquela pessoa. E qual é o formato de gestão também. E qual é o momento também. É tudo muito humano. Vou te dar um exemplo. Eu tenho muitas bagagens já. Se eu tiver, de repente, um líder agora que quiser fazer gestão da rotina comigo diária, cheque, eu vou enlouquecer. Em algum momento eu vou gritar. Né? Estressada, né? Não vou engajar. Na verdade, ele vai me atrapalhar. E atrapalhar os resultados da empresa também. Mas um estagiário, uma pessoa que está iniciando, sente necessidade de um feedback mais nervoso, mais ativo, que a gente acompanhe, porque ele está o quê? Inseguro. Então, percebe que é tudo muito humano. O modelo de gestão que eu vou utilizar para uma pessoa, uma sênior, e para uma pessoa que está iniciando é totalmente diferente. E aí vem da sagacidade, da observação e da escuta também desse líder, que muitas vezes não sabe tudo. A gente não sabe todas as respostas. São muitas ferramentas, eu não sei todas. Eu tenho que ter escuta ali para entender como que eu facilito que tu cumpra e que tu consiga executar aquele trabalho, tá? Então, é muito humano também. Talvez eu não usei a palavra certa, separar. Eu falo desde a visão do gestor. Sim? Muitas das vezes você tem que tomar decisões.
Mais que duras? envolvem essa pessoa. E eu tenho que focar na pessoa e, por momentos, esquecer, não sei se é a palavra certa, o ser humano. Porque se eu foco no ser humano, talvez eu não consiga tomar essa decisão para que aquela pessoa, não sei se me fiz entender. Eu entendo. São as decisões difíceis. Os momentos duros envolvendo pessoas, envolvendo sentimentos. Todo mundo aqui tem família, né? Tem nossa história, tem nossas questões. E quando a gente ali se aproxima, a gente sabe, né? Então, ter uma decisão difícil, sei lá, uma demissão, é muito duro, né? Estou colocando aqui um fato que para mim é muito duro, né? Mas o que eu aprendi? Que a gente tem que tratar adultos como adultos. Eu não vou tomar uma decisão aleatória sem te compartilhar. Vou dar um exemplo da demissão, porque é uma situação dura, tá? Dentro de um negócio. Eu vou dar um feedback, vou falar que não está funcionando, tá? Eu vou abrir um fluxo de melhoria, eu vou te suportar para desenvolver. Mas chegar um momento que não dá, nós dois somos adultos. A gente vai fechar nossa relação da melhor forma possível, tá? Então, eu acho que é menos sobre tirar um pouco do romântico e garantir a justiça, sabe? A transparência com as pessoas, porque eu acho que isso a gente não pode abrir mão. Aí já é meio um formato que eu aprendi, que eu acho que funciona e me deixa em paz no final do dia. Alguém tem algum pensamento difícil, diferente? Vocês estão rindo aí, eu tô falando coisas muito fora. Já que ele tocou em assuntos difíceis, né? A gente, depois que começou essa caminhada na startup, a gente percebe que na hora que a gente, como líder de um grupo, a gente enfrenta algumas situações. Eu vou puxar o gancho do que o professor John estava falando, né? Situações difíceis. Por exemplo, na minha startup éramos 7. Né? E desde o início queríamos que os 7 estivessem no CNPJ. Né? E aí o que acontece? A gente foi enrolando para dar tomada das decisões. Acabou que só 2 pessoas foram para o CNPJ. E a gente debateu o assunto sobre a importância de estar junto do começo ao final da caminhada, né? E acontece que de 7, 2 ficaram. E principalmente por causa de situações envolvendo reuniões. A gente acertava uma reunião prévia, ia para uma outra reunião na frente de um outro grupo para tentar fechar umas tomadas de decisões mais amplas, e aí, na hora, o que a gente tinha acertado antes tomou outro rumo. E aí se tornou um negócio bem difícil. É como eu acertar, olha, Andressa, a gente vai para uma reunião de negócios com aquele pessoal ali. Então, a gente vai falar isso. Aí, na hora lá, a Andressa toma outro caminho e acaba que a reunião... A gente fala 2 horas na reunião e parece que... A Andressa estava voando. Exatamente. Fica orbitando em cima do mesmo assunto, entendeu? Sem ir para frente. Né? Eu vou voltar aqui, eu vou colocar aqui, vou passar uns e vou voltar depois, tá? Com licença, eu posso completar? Pode. Uma questão, essas duas questões, eu acho interessante a gente frisar o que foi dito, a questão de conversa como adulto, né? Porque isso é o que traz a questão para a realidade, para o momento, que muitas vezes a gente precisa realmente ter conversas difíceis. E conversas difíceis faz parte do crescimento da empresa, né? E aí também eu acho muito importante lembrar que mesmo que a gente tenha alguém que ingresse à empresa ou qualquer tipo de parceria, a gente começa também dizendo como é que pode ser o fim. Já no início. Então, isso facilita muito para lá na frente, se acontecer alguma coisa, claro, diante do cenário novo, diante de várias situações, como foi colocada, de conversar e tudo mais, e tomar decisões mesmo como adulto. Aí, isso eu acho que tira um pouco da questão de não deixa de ter o emocional, mas traz a questão da responsabilidade de todas as partes. Total, assim, colocação perfeita. E a gente fala, e eu estou falando aqui também para vocês, mas a gente sabe que também é difícil, né? Quando for a real mesmo, na prática, é difícil. Você está numa reunião com um parceiro e o parceiro começar a enrolar, ir para um outro lugar e não cumprir o acordo antes. Tem uma função que é essa, que é arbitrar, que ela é sobre legitimar decisões difíceis. Porque a gente não vai concordar sempre.
Mas quais são as regras que vocês colocam no jogo que legitimam uma tomada de decisão que todo mundo vai seguir, apesar de lá no início eu achar que pensei diferente? Então, tem essa função que é super importante e é uma função que ela não é tão fácil numa startup, porque vocês não estão numa empresa tão congelada, né, grande, que tem aquela regra, aquele compliance tão duro. Não é assim. Tem muito acordo de cavalheiros e damas, não é? Se usa muito diplomacia, mas essas regras elas têm que estar ali. E, para mim, isso aqui eu vivenciei isso de uma forma muito bem feita. Eu lembro que a pessoa que era a diretora, ela usava a diplomacia, ela tinha certeza que tinha conflito de interesse, porque pensa que essa rede era formada por concorrentes. Então, eu tinha meus concorrentes ali junto. Então, não tem como. No fundo, lá atrás, tá todo mundo meio que vendendo seu peixe também, né? Só que ela fazia de uma forma que ela tinha as regras muito bem desenhadas. Era o melhor para a rede. Então, no caso de vocês, o melhor para o negócio. Né? Então, tem que ver isso. E esses acordos, essa arbitragem, ela só funciona se o alinhamento estiver bem feito. Por exemplo, tem alguns conflitos. A gente vai focar a curto prazo ou a longo prazo? Porque se for curto prazo, velocidade é rápida, né? Acelera. Se for longo prazo, eu vou abrir mão de algumas coisas para poder alcançar algo bem mais distante. Então, esses alinhamentos lá, eles também vão suportar a tomada de decisão. Porque não, vocês vão lembrar, vocês vão voltar para o alinhamento. Poxa, mas a gente alinhou que era isso. Essa era a prioridade do negócio. Então, vamos ser coerentes com isso. Mas se esse alinhamento tiver frouxo, vamos falar assim, vai tornar todo o processo de decisão, né, de tomada de decisão e de conversas difíceis muito mais difícil, porque vai ficar aquela conversa que não, mas espera lá, cheia de argumento e pouca fundamentação ali para o que é melhor, para o que foi decidido, na verdade, né? Porque às vezes também o que foi decidido pode não ser o melhor. Vocês podem mudar de ideia, né? A governança ela é viva, mas ela tem que ter suportar as decisões de uma forma bem fundamentada, tá? Beleza aqui? Vou voltar. Então, eu tinha falado de mobilizar, organizar também já falei, né? Integrar, que envolve o foco no todo, né? Em detrimento de iniciativas isoladas, o compartilhar conhecimento, conectar pessoas e recursos. Então, é uma parte que, para o contexto de startup, ela é muito importante. Que envolve, tem um mobilizar dentro, mas é isso. Como que eu me integro com aqueles atores do ecossistema em prol do meu negócio, né? Como que eu levo vantagem para ele também? Por que ele quer ser meu parceiro? Então, tem essa função do integrar aqui também dentro de stakeholders internos e externos, tá? E dentro de casa, essa integração, que tem um pouco do que a gente estava falando, que é a decisão do conselho, as prioridades estratégicas, o que se faz na rotina. Então, e aí volta para a gestão. Por quê? Se o meu time está na rotina ali, gastando energia, uma coisa que não tem muito peso no que eu botei na minha estratégia, está tudo errado. Então, essa integração de ponta a ponta ela tem que acontecer, tá? Arbitrar, acabei de falar. E, por fim, monitorar, que é acompanhar o que realmente importa. Às vezes, a gente quer monitorar tudo. Cada KPI, cada dado, né? Ter 1000 planilhas e 1000 informações. Mas não. Monitora aquilo que é estratégico, aquilo que vai realmente movimentar o negócio. Então, faça escolhas. Eu sou muito voltada para o simples. Se está muito complexo, até para explicar, volta. Volta algumas casas. Porque não vai sustentar na rotina. Tem que ser simples para o time entender, para que tu consiga acompanhar. Essa rede que eu estudei, ela falhou muito nesse ponto. Porque ela definiu objetivos extremamente complexos, que ela sequer conseguia monitorar. O mercado mudou, aquele KPI ficou irreal. Então, o monitoramento dela foi negativo em todas as entrevistas. Mas por quê? Ela definiu questões impossíveis. Né? Ela quis ser, né, grandiosa demais, vamos falar assim. Então, e aí perdeu muita legitimidade. Então, ela estava com risco naquela época de perder de membros mesmo, em função da não credibilidade que ela estava ganhando em função de não conseguir monitorar resultado. Tá? O índice, por exemplo, é a meta. Vou dar um exemplo aqui. Qual é o teu negócio? Eu estou falando no microfone, né? Tá. Então, por exemplo, um dos KPIs é volume, venda. KPI. É venda, é volume. Outro pode ser margem, né? Que é o quanto que tu vai receber de lucro. A gente tem KPIs também de pessoas, que envolve engajamento, né? Envolve turnover, porque cada pessoa que sai é custo. Então, ele
tem os KPIs mais importantes que são do teu negócio, que é o business que eu perguntei, mas tem outros que são importantes quando você vê que tem uma dor. Por exemplo, há um tempo eu tinha um problema de turnover de novos funcionários, aqueles que ficam de até 1 ano de casa. Se ele sai muito cedo, imagina, eu gastei na integração, gastei no recrutamento, né, um monte de coisa, e a pessoa sai com 1 ano quando ela vai começar a dar resultado. Então, eu preciso acompanhar esse KPI. Ah, não, tá tudo bem com isso, ninguém sai, então não precisa acompanhar. Então, tem que fazer a escolha de acordo com o que é o principal do teu negócio e com aquilo que é dor e que está te atrapalhando. E esse, na hora que for organizar, que é aquela função organizar, é o momento certo para a gente definir. Que números são esses que eu vou acompanhar, sabe? E aí, para terminar, gente, então, eu acho que com essa ponte, né, que eu tentei fazer aqui entre governança de redes e governança de startups, é que eu acho que o conhecimento em governança de redes ele pode contribuir para vocês terem uma gestão mais eficaz em startups. Porque a governança de vocês ela não vai ser igual a uma governança de uma empresa mega, no formato tradicional. Ela tem que ser mais fluida, ela tem que ser mais dinâmica, ela tem que ser menos engessada. Ela vai ter muito mais autonomia do que, por exemplo, a empresa que eu trabalho, né, o formato. Então, eu acho que beber de uma fonte de governança de redes para vocês pode ser até mais interessante do que beber da fonte de governança de empresas tradicionais, tá? E é isso. Obrigada. Vamos para mais uma sessão de perguntas, dúvidas, comentários. Alguém? Pedro, vamos lá, Pedro. Então, como eu trabalho também na Coca-Cola, só a Coca-Cola aqui, então eu entendo muito o que você fala, tal, os termos. Eu queria saber, são 2 perguntas. Queria saber o que você acha que podem ser habilidades mais importantes para a gente treinar nessas empresas grandes, né, que são grandes, que a gente pode usar no empreendedorismo. E o segundo ponto é sobre gestão. Como eu tenho esse gosto por tecnologia, eu acabo pecando um pouco na gestão. Eu acho que não tem tanta importância, tudo mais, mas eu sei que tem, no fundo, no fundo. Sim. Porque basicamente eu tenho um pensamento que tem gente que fala muito, mas não tem aquela atividade prática, né? Não faz, fala muito, não faz, mas isso é importante para motivar a equipe, né? Para tudo correr como se quer, né? Então, eu queria saber o que você pode me dizer assim que é mais importante na gestão de você motivar os colaboradores, motivar os liderados e para que a operação ocorra o melhor possível. Tá. Suas perguntas. Falando de habilidades, tem algumas habilidades que eu acredito que sejam muito fortes em todos vocês, porque vocês estão aqui, né, nesse grupo que são habilidades que o mercado está falando que é muito importante, que envolve curiosidade, envolve testar novas coisas, envolve capacidade de aprender, porque está tudo mudando muito, né? Então, se você se envolve num projeto como esse, é porque você está nesse mood, né? Do aprendizado, né? De se lançar, enfim, de testar. Então, eu acho que você já sai na frente nesse aspecto, porque estão vivenciando isso na prática. Mas quando eu penso em habilidade, e eu recebo muitos jovens da empresa, mesmo trabalhando numa empresa grande, que estão com essa cabeça também, sabe, de mudar e de tudo, isso é maravilhoso. Mas tem uma questão que é de sustentabilidade do negócio. E a gestão, ela entra nisso. E se eu pensar em coisas que a gente pode pegar de empresas mais estruturadas para uma startup, exatamente o modelo de gestão. Não é copiar-colar, porque não pode ser igual. Mas você tem que desenvolver um processo dentro da sua empresa. E quando eu converso com amigos que saíram de grandes empresas como as nossas, e estão hoje em startups, né, em negócios menores, eles falam, nossa, é muito sofrido porque não tem um processo, a gente teve que fazer tal coisa. Então, eles estão construindo. E essas pessoas estão sendo contratadas hoje, pessoas que vieram de grandes empresas para startups, para estruturar, por causa daquilo que eu falei.
Se isso não tiver uma... E não tem que ser muito complexo, mas se não tiver uma base, um colchão bem arrumado, não vai ser sustentável. E esse negócio, ele tende a fraquejar. Então, eu acho que essa a parte chata do trabalho, porque deve ser massa estar na tecnologia e tal, né, inventando, mas tem a parte mais complexa. E talvez não seja você, mas seja um sócio, um parceiro que vá tocar essa frente de uma forma muito melhor, né, e com mais prazer, vamos falar assim também, tá? Boa tarde. Minha pergunta é com relação ao manual de processo. Como é que eu posso estar organizando o manual de processo, já que nas próximas etapas eu vou lidar com pessoas jurídicas? E hoje a minha equipe tem eu, tem a minha irmã, mas a minha irmã ela vai ficar mais já em janeiro, quando o estágio dela terminar. Então, o que eu vou ter de próximas etapas é lidar com pessoas jurídicas que vão ter muito mais experiência do que eu e eu queria também uma dica, né, de como é que eu posso estar lidando com toda a nova jornada de processos com essas pessoas e até dicas de como é que eu posso estar falando isso de maneira menos tão tensa assim. Vamos usar a palavra tensa. Até as questões de tensão que pode estar com essas pessoas. Já que eu já tive uma experiência de levar para uma empresa que ia fazer uma prestação de serviço para Capboys e eu tive um feedback negativo. E aí, por isso, eu optei por não contratar essa empresa para as próximas etapas. Porque a tecnologia que eu uso para eles é algo fora da casa. E para mim não é. Tanto que eu conheço algumas pessoas que trabalham com essa tecnologia e estão tendo sucesso com isso, né? Até por questão de segurança também. Então, saber lidar com essas pessoas que também já estão à frente no mercado e que, assim, não sei se é a realidade de alguns, né? Mas lidar com a galera de TI às vezes é difícil, porque quando a gente vai conversar sobre uma tecnologia, se ele usa aquilo e bota na cabeça que é aquilo, é difícil a gente lidar com esse perfil. Então, até lidar com pessoas assim, eu quero ter a oportunidade de me preparar para isso. Eu vou te falar, eu nem sei qual é o teu negócio. Então, a Capboys ela é uma plataforma de educação financeira que utiliza tanto híbrido, né, que no caso tem tanto a parte online quanto a parte física, né? Então, hoje o público é voltado ali dos 4 aos 11 anos de idade, mas o MVP da Capboys atualmente é de 4 a 6 anos de idade. Tá. Tem na tua fala, eu peguei duas coisas que eu acho que, independente do teu negócio, ele é um grande desafio, inclusive dentro da minha área de atuação, que é comunicação. Tá? A gente conseguir comunicar o que a gente quer, o outro entender o que a gente quer que ele entenda, né? E haver um diálogo produtivo ali. Principalmente quando envolve pessoas de conhecimentos e áreas muito diferentes. Por exemplo, você falou, vai ter um jurídico, vai ter um TI. A gente tem uma área de tecnologia interna, né? Isso é um perfil muito diferente. E aí a gente estava um dia desse conversando e ele entrou num Zoom de 500 pessoas e falou que tinha uma dificuldade antropológica e cosmológica com o chefe dele, que não entendia nada que ele falava. E ficou gravado. Eu tive que depois chamar aquela pessoa. Mas é a dificuldade de comunicação, porque da mesma forma que tu sofre para falar com o TI, com aquela pessoa de tecnologia, às vezes a pessoa de tecnologia também está sofrendo, porque ela está achando que tu está, sei lá, em outro lugar. Então, são dois planetas tentando se conversar. E eu acho que comunicação é um ponto bom para a gente investir, tá? Para conversar com diferentes realidades, culturas, áreas. Eu acho que comunicação, sem dúvida, é um ponto que é vantagem para mim competitiva de empresas e de pessoas também com quem eu trabalho, tá? Uma outra dica que eu dou, você falou assim, a gente tem problema com o jurídico. A gente não vai ter que ser especialista em tudo, mas você tem que ter uma base ali para estar na mesa, porque senão fica complexo, tu fica insegura. Então, eu acho que estudar, vocês gostam de estudar faz parte. Então, vai para uma reunião com o tema X, o mínimo tem que buscar, sabe? E tá fácil hoje, gente, de verdade. É claro que não pode acreditar em tudo que a IA fala, porque ela fala besteira muitas vezes, então você tem que ter uma base, mas é possível você chegar numa mesa de conversa com uma base, sabe? Para poder negociar e conversar. E vocês estão lidando com negócios novos, né? Eu lembrei de Djavan. Djavan, perguntaram para ele no começo da carreira por que ele não faz uma música mais normal. Era muito difícil entender, sei lá, céu, estrela,
né, traço do arquiteto, o que ele estava falando. Então, ninguém estava entendendo o que ele estava falando. E ele não mudou a rota dele porque ele não sabia fazer outra música. Foi essa a resposta que ele deu. E que bom que deu certo. Depois de alguns anos, começou-se a entender a música do Djavan, a arte do Djavan. Então, eu acho que também quem ousa, né, coisas muito novas vai passar por essas crises que Djavan passou. Então, é isso. Me lembrou daquele livro Comunicação Não Violenta, né? Aí, no caso, como é que eu posso estar utilizando também a comunicação não violenta dentro desses conflitos? A Nádia é ótima nisso, gente. Bom, boa noite. Eu conheço a Andressa há muitos anos, né? Então, por isso que a Andressa também, ela não é muito especialista Eu sou nessa assertiva. comunicação. Ela é um pouco direta, entendeu? Comunicação não violenta, a gente precisa pensar a partir da assertividade, né? Que é uma habilidade social que eu acho que eu falei aqui há alguns meses, não foi? Foi o primeiro? Ai. Que é uma habilidade que a gente tem que ir construindo ao longo das nossas interações sociais. Não é fácil a gente ser assertivo. Primeiro porque nós temos uma cultura muito passiva, uma cultura de que a gente aceita o que o outro fala, que a gente tem medo de se expor e parecer ridículo, a gente tem medo de falar e ser julgado negativamente pelo outro, a gente tem medo de falar e cortar relações, e não querem mais falar comigo, e não querem mais ser meu amigo. Mas penso que quando tu fala de comunicação não assertiva com quem tu está negociando, com os teus stakeholders, a gente precisa ter muito claro qual é o objetivo daquela negociação, né? Então, quando a gente vai para uma mesa para negociar, a gente tem que saber qual é o meu objetivo ideal e até onde eu consigo baixá-lo, né? Então, eu preciso já ir sabendo assim, olha, o que eu quero é isso, mas até aqui eu consigo negociar, né? E a comunicação não violenta, ela parte do princípio de que eu ouço e eu sou também escutada, né? Então, para ter uma comunicação não violenta, eu preciso ter um interlocutor que compartilhe comigo dessa habilidade de comunicação não violenta, porque a gente não consegue ter uma comunicação não violenta com uma pessoa que tem a comunicação violenta. Então, o primeiro ponto é com quem você está falando. Essa pessoa, a gente geralmente sabe se essa pessoa ela é assertiva, se ela é violenta, se ela tem uma comunicação não violenta. Então, o primeiro se você sabe que ela é uma pessoa com comunicação violenta, você já sabe que a comunicação vai ser difícil, mesmo você tentando manter a não violência, né? E aí é avaliar se vale a pena, se é muito importante mesmo fazer essa negociação, porque é difícil a gente negociar com alguém que é agressivo, né? Então, ouvir, falar e antes da gente chegar na mesa é saber o que eu quero com isso, o que eu posso ceder, porque negociar também é ceder, o que eu posso ceder e o que é que eu não posso ceder. Né? Então, assim, do que eu não abro mão? De tudo isso que eu estou apresentando, de tudo isso que eu estou solicitando, do que eu não abro mão, né? E chegar na mesa sabendo, aqui eu não abro mão, disso aqui eu abro mão, mas eu vou tentar também, né? Por mais que eu acho que aqui dá para eu abrir mão, mas eu vou tentar ver até onde a outra pessoa vai, porque ele também tem isso. Ele também está lá para negociar contigo e ele sabe do que ele não abre mão, ele sabe do que ele abre mão, e ele sabe até onde ele pode chegar. Então, quando a gente está nessa negociação não violenta, a gente chega no ponto onde a gente vai ter que ceder e o outro também vai ter que ceder. Mas a comunicação não violenta, ela parte desse princípio, de eu saber o meu objetivo, de eu saber escutar e de eu falar, né? E aí, para isso, eu preciso estudar antes, falar, sabendo exatamente até que ponto eu consigo chegar e até onde eu não quero, que linha eu não quero ultrapassar. Acho que é por aí, né? Sou fã, gente.
Andressa, muito obrigado. Muito obrigado também. Você falou várias vezes na apresentação de justiça. E pelo que eu entendo, aqui são 19 empresas com essências totalmente diferentes, mas agora ficou na minha cabeça que no final do processo, pelo menos tem que ter uma estrutura de governança empresarial, que ela vai ser retroalimentada e melhorada com as experiências. Mas me gerou curiosidade que tem liderança, na tua apresentação, a palavra, e justiça. Um líder dentro dessa governança empresarial que está em evolução. Como se autoavaliar esse nível de justiça? Quando a gente fala de justiça ali, é muito desse senso de justiça que a gente tem dentro de uma relação mesmo, tá? É saber que eu não estou sendo prejudicada, é saber que o que eu estou entregando na mesa eu estou recebendo na mesma proporção. É ter a clareza, a transparência das regras. Então, a justiça, ela caminha junto com confiança. E quando a gente consegue construir isso numa relação, porque a gente está falando muito da parte relacional da governança, toda a outra parte vai ficar mais fácil. Pensa que se a gente já tem uma relação, eu confio em ti, quando eu for negociar contigo, a negociação vai ser muito mais flat, muito mais light. Porque a gente já se conhece, eu já confio, já tem uma relação. Eu já sei que tu vai chegar na mesa aqui com um ganha-ganha, com uma proposta de ganha-ganha. Tu não vai estar tentando me prejudicar, entendeu? Então, ali, quando a gente coloca justiça, confiança, as saídas, e ela está lá num ciclo retroalimentando aqui as funções, é porque quando a gente consegue aquelas saídas elas voltam, facilitando todo o outro processo. Até mesmo da gestão. Né? Quando a gente fala que o senso de justiça dos funcionários, se eles estão entendendo que ali tem justiça, que eles estão sendo tratados de forma digna, o engajamento, a produtividade, a gestão da rotina também vai ser mais fácil, sabe? Então, pensa mais nesse fator de retroalimentação que tem entre uma função bem exercida e aquelas saídas que envolvem também confiança e justiça, tá? Acho que é muita reflexão, muita reflexão. Bom, se não tem mais dúvidas, vamos tirar uma foto, né? E depois tem um coffee break. E muito obrigado, Andressa, parabéns pela tua apresentação, por essa troca aqui. Eu gostei muito, foi muito produtivo. Obrigada, Mauro. Obrigada, gente, pelo papo.